É nós de novo. E aí nós vamos outra situação chamada Transportes do Brasil, tá? Quando hoje você fala em logística de transportes, você sabe que a logística de transportes e a logística de comunicação, ela talvez seja mais importante, principalmente para as grandes concentrações industriais ou concentrações urbano-industriais. De certa forma, esta logística está ligada ao processo da Revolução Industrial. Lembrem-se que, por exemplo, a indústria automobilística, por exemplo, ela atingiu um nível, não é? Atingiu um nível de sendo uma das maiores indústrias do planeta. Quando você fala marcas como Chevrolet, ou General Motors, Ford, Toyota, Civic, Chrysler, que no Brasil foi à falência, mas está valendo, e outras, elas, né, marcam épocas, inclusive. E nós vamos falar sobre os transportes dentro de um contexto brasileiro. O Brasil que tem uma política, vamos ver daqui a pouco, que é do rodoviarismo, ok? Mas vamos lá. Principais modais de carga. Tanto faz falar tipos de transporte, quanto você falar modais de carga. Primeiro, no Brasil ainda é o rodoviário. Mais de 61% das cargas em 2018, elas eram levadas pelo rodoviário. Tivemos a greve, eu acho que o ano passado, dos caminhoneiros, onde os caminhoneiros provaram aí que sem, né, a famosa frase, né, o Brasil, você sabe, o Brasil, nós somos subordinados por uma política chamada política do rodoviarismo. E esta política aqui começa com o senhor Washington Luiz e depois, de certa forma, isso em 1928, 29, e ela vai ter um auge aqui em Juscelino Kubitschek, na década de 1956, com a vinda da indústria automobilística para o Brasil. E ela é baseada num slogan que você conhece bem: sem caminhão, o Brasil para. Ou seja, o Brasil, ele tem o que nós chamamos, em outras palavras, de rododependência. A dependência do transporte rodoviário. E o ano passado os caminhoneiros provaram isso, quando muitas cargas não chegavam aos seus destinos, tá? E mesmo com a intermodalidade, que eu vou falar daqui a pouco sobre isso. O que é a intermodalidade, professor? A intermodalidade, só para você ter noção, o que é um transporte intermodal? Entre diferentes meios de transporte. Só lembrando a vocês aí, você que mora, por exemplo, em São Paulo, não é? Quando você sai da sua casa lá nos confins da Zona Leste, ali, na Rapa da cidade de Tiradentes, tal, Guaianazes, vai até o metrôzão de Itaquera, e você pega o metrô, por exemplo, e você para no metrô, você vai dar aquela parada lá na Sé, depois vai para a Estação da Luz e pega um trenzão, vai lá para depois de Pirituba, Vila Clarice, por exemplo. Você está fazendo um transporte intermodal urbano de passageiros, mas existe transporte intermodal de cargas. O caminhão vem até determinado local, não é? Coloca no local, o trem leva, vai até o Porto de Santos, descarrega, o navio leva. É o transporte intermodal, entre modalidades. Então o rodoviário, ele predomina no Brasil. Entretanto, segundo alguns autores, a tendência dele será a diminuição. Já falamos isso em outros vídeos. Tem muitas vantagens o rodoviário. O rodoviário em pequenas distâncias, ele é muito bom. Tem uma flexibilidade e velocidade também interessante. Para algumas cargas perecíveis, ele também é um meio de transporte
ideal. Só que o rodoviário, já falamos isso para vocês em algum lugar do passado, o volume de carga, por exemplo, não é? O volume de carga é pequeno quando comparado ao ferroviário e ao aquaviário. O frete é muito caro, e lógico, os pedágios também tornam-se sobremaneira onerosos. Fora a questão das rodovias em má conservação, os assaltos, né, a vulnerabilidade de cargas, já falamos isso em algum vídeo do passado nosso aí. Ferroviário. O ferroviário, como aqui o próprio nome diz, trens, no Brasil tem um porém. No Brasil, os trens, principalmente trens interestaduais, entre estados, só levam cargas, não levam mais passageiros. Mesmo teve aquele projeto que você deve lembrar do trem de prata, aquela coisa toda, que seria um projeto muito caro pelo benefício que iria gerar. De Campinas, São Paulo, Vale do Paraíba, São José dos Campos, Vale do Paraíba, Carioca, Volta Redonda, tal, até o Rio de Janeiro, parando em algumas cidades. Muito caro, né? A onerosidade seria elevadíssima, né? A manutenção de um sistema desse. Nós tínhamos o Expresso de Prata, que ia de São Paulo ao Rio de Janeiro, né? E acabou-se também. O ferroviário, não é? A tendência dele é aumentar. Tem vantagens, claro, as vantagens do ferroviário, por exemplo, o volume de carga é uma vantagem muito grande. A questão da energia, que pode ser tanto elétrica quanto diesel ou combustíveis fósseis, também é uma vantagem. Tem desvantagens também o ferroviário, você sabe bem. Trilhos e dormentes em má conservação. Então os trilhos e dormentes estão mal conservados. Má conservação dos trilhos e dormentes. Você tem, por exemplo, a questão da flexibilidade e velocidade, que é muito pequena, tá? Você tem, por exemplo, também no transporte ferroviário, aqui no Brasil, bitolas diferentes, que é a largura entre eixos diferentes, o que dificulta os processos de integração dentro dos transportes de carga brasileiros. A malha ferroviária do Brasil é pequena. A malha ferroviária, eu vou arredondar para mais. No Brasil, 30 mil quilômetros, que não chega a isso. Nos Estados Unidos, 300 mil quilômetros. Então você vê a diferença de densidade de malha ferroviária. E tem até um vídeo que eu falo que a Argentina tem quase 40 mil quilômetros. Quer dizer, bem menor do que o Brasil. O Brasil deixou de lado o transporte ferroviário em detrimento ao transporte rodoviário. O aquaviário. Aí pode ser tanto o aquaviário fluvial como o aquaviário marítimo. 13,6% de cargas. O aquaviário, né, que nós já falamos aqui, que a grande vantagem dele é o material rodante, que é a água, e o volume de carga, que é o maior de todos. E o frete, que quando tirado por tonelagem é melhor de todos. Entretanto, a desvantagem desse transporte, o fluvial, não o marítimo, mas o fluvial, a sazonalidade depende, logicamente, das chuvas. Nós temos também como desvantagem uma frota brasileira obsoleta, né? Obsoleta, uma frota antiga. Para você que é do Rio de Janeiro, você deve lembrar que antes da ponte Rio-Niterói e até um pouco depois, nós tínhamos as barcas que faziam a travessia da Praça 15 até lá na Praça de Araribóia, em Niterói. Então tinha Engar, Neves, tinha lá Martim Afonso, era o nome das barcas que nós tínhamos. E tínhamos as balsas que levavam os automóveis ali, né, na Baía de Guanabara. Essas balsas, que já tinham naquela época 70 anos, 60 anos, elas foram para a Amazônia. Então você vai vendo o preço, né? Ou melhor, a idade de uma frota. Eu me lembro, isso aqui só para que vocês não fiquem tão pesados, que quando saiu do Rio de Janeiro na década de 70 o famoso aerobarco, que era o Flecha, o pessoal mais antigo deve lembrar, com mais de 55 anos.
Era caríssimo, a gente pegava só para fazer em 5 minutos a travessia de Rio para Niterói, né? Mas aí era bem mais caro que uma barca comum, ok? Depois, o dutoviário. O dutoviário é o transporte em dutos, e eu já falei isso em algum lugar do passado. Oleodutos, gasodutos. Tem uma vantagem muito grande que é o preço, ou melhor, o custo operacional dela. O custo operacional é vantajoso, tá? Quando comparado aos outros. Entretanto, a desvantagem, primeiro, só leva um tipo de transporte. Vou contar uma história para vocês, até nem sei como é que é essa parada aí. Mas se você acha que é lá de Santo André e tal, eu me lembro muito bem que na década de 70, mano, faz tempo, tinha uns gasodutão lá, uns oleodutos, que descia aquela, acho que era Santo André, se não me engano, faz muitos anos, a Serra do Mar. E eu e meu primo, salve pro Miguel lá na Tiradentes, a gente resolveu subir uma porcaria daquela e descer, e a gente achava que tinha local. E fomos descendo e ficamos quase uma hora andando em cima daquilo lá e não tinha lugar para descer. Aí nós tivemos que voltar quase uma hora para achar o local para descer de novo. Essa coisa maluca que depois você resolve esquecer dentro da existência. Então, filhão, só leva um tipo de produto. Desvantagem dele: vazamentos, não é? E pode acontecer as explosões. Como eu já falei aqui, na Vila Socorro, em Cubatão, quando explodiu, matou muitas pessoas ali. Um gasoduto da Petrobras. É proibido construir qualquer residência em cima, não é, dos chamados oleodutos e gasodutos. Mas sabe como é que funciona, né, dentro do país todo. E depois o aeroviário. O aeroviário, que ainda a carga é pequena, mas dependendo da carga é vantajoso. A vantagem do aeroviário, já falamos isso, é a segurança, né? A velocidade, a tecnologia, né? Principalmente de aviões de grande porte. De pequeno porte não tanto, mas de grande porte sim. Agora, a desvantagem que nós temos disso aqui, além do frete ser caríssimo, não é? Uma vantagem para nós é a extensão do Brasil, que é um tipo de país muito bom para transporte aeroviário. A desvantagem é o frete, né? Claro, que comparado aqui, e nós temos o Brasil com tudo isso poucos aeroportos. E nós no Brasil aqui temos muitos aeroportos clandestinos, principalmente na Amazônia. Isso aqui, você sabe que na Amazônia nós temos um projeto chamado Projeto Civan, Sistema de Vigilância da Amazônia, que monitora diuturnamente, 24 horas aquele local. E então um grande número de aviões de pequeno porte ali que fazem, não é? Seriam literalmente aviõezinhos das drogas que chegam principalmente da Colômbia, Peru e Bolívia. Então, filhão, fica isso aí para dar a introdução de transporte do Brasil. Logo falaremos sobre transporte rodoviário e também o ferroviário e aquaviário, onde nós vamos dar um chapisco. O aeroviário também, provavelmente nós tenhamos aí uma pequena fala sobre ele, tá ok? Fala conosco, canal pequeno, canal caseiro, mas tem qualidade de informação. Lembre-se disso, não é porque é grande que tem qualidade de informação. Tamo junto, já Elvis.